Olá, eu sou Ivanisa Rodrigues e vim aqui para conversar com vocês nesta aula sobre direito à moradia e acesso à energia. Sou militante do movimento de moradia há mais de 30 anos e atuo nas questões relacionadas ao direito à cidade, aos territórios populares, buscando construir uma cidade melhor para todo mundo. Então, o que eu vim conversar com você hoje aqui é sobre como que a luta popular, a luta dos movimentos populares, fazem construir o acesso ao direito à moradia e o acesso aos demais direitos da cidade. A gente tem uma palavra de ordem no movimento que a gente fala que a moradia é a porta de entrada para todos os outros direitos. Ou seja, é a partir da sua casa, da onde você está, da onde você olha o mundo, que você começa a também relacionar se você tem acesso ou não aos demais direitos, entendendo, inclusive, que direitos são esses, Bom, quando a gente vai falar de direito à moradia, a primeira coisa importante a falar é que moradia é um direito. Parece meio óbvio falar isso, mas não é. Porque, na verdade, na nossa sociedade, moradia é uma mercadoria. É algo que se compra, que se vende, que se valoriza, que se desvaloriza, que é ativo econômico para uma série de circuitos econômicos da sociedade. Mas, para nós, moradia é muito mais que isso. Moradia é um direito básico, um direito essencial, sobre o qual não deveria haver nenhum questionamento. Todas as pessoas, independente da sua condição, devem ter o acesso à moradia garantido. Quando a gente fala de direito à moradia, a gente está falando de um direito que está reconhecido nos tratados internacionais de direitos humanos, que está em várias declarações, é um direito que está garantido na nossa Constituição, no artigo 6º, para todas as cidadãs, todos os cidadãos. Então, a gente está falando de uma coisa que é muito concreta, que deve ser muito concreta, Direito a não perder a sua moradia, que não te tirem a sua moradia. Direito a você viver com dignidade, viver com condições básicas, E com privacidade, com condições de você abrigar a sua família, seja ela como for, E também a ter liberdade a morar no lugar e morar no outro. Então, falar em direito à moradia é muito mais que um teto e 4 paredes. Nós não estamos falando de uma casa, simplesmente. Nós estamos falando, sim, de uma casa em condições adequadas, com materiais adequados, com ventilação, com insolação, com o número de cômodos necessários para aquela família viver adequadamente. Estamos falando de uma moradia que esteja localizada no lugar com acesso à infraestrutura básica, com água, luz, esgoto, coleta de lixo, drenagem, com todos esses serviços dispostos, com também serviços públicos, como transporte, acesso à educação, desde a creche até a ensino fundamental, ensino médio e universitário. Estamos falando da saúde. Então, quando a gente fala de direito à moradia, a gente está falando de um conjunto de políticas que se realizam a partir dessa moradia, para garantir que essa família tenha condições, por exemplo, de saúde. Se você vive numa casa inadequada, que tem infiltração, muita umidade, que a luz do sol não entra, você não vai ter uma saúde respiratória adequada. Que tenha condição de acessar a educação. Quando você mora numa moradia que não tem os cômodos necessários, o espaço necessário para as crianças poderem estudar, se preparar, fazer a sua lição de casa, ter o tempo para poder se preparar, também você não está morando adequadamente. Preparo dos alimentos, Ou seja, se você não tem um lugar adequado para preparar os alimentos para a família, que esse alimento seja acondicionado em lugar certo, que você tenha acesso ao gás, por exemplo, de cozinha para cozinhar, também não tem direito à moradia. Então, a gente vai falando de uma série de coisas que vai compondo o que a gente entende como direito à moradia. Uma outra coisa importante quando a gente fala em direito à moradia é a segurança da posse. Ter a tranquilidade que hoje você está nessa moradia e amanhã você estará também é fundamental para uma família se organizar e projetar a sua vida. Se você vive com medo de ser despejado, de ser desalojado, de receber uma reintegração de posse, que se você não pagar o aluguel, no mês que vem você pode perder sua moradia, que pode vir alguém arbitrariamente tomar esse lugar de você, você também não está realizando plenamente esse direito. E isso é importante entender porque muitas vezes as pessoas vivem de sobressalto, vivem o tempo todo ameaçadas por perder esse lugar de aconchego da sua família. E respeitando as diversas formas de acesso. Comprar uma casa e morar nela é uma das formas de acesso,
mas não é a única. Você tem uma série de outras maneiras reconhecidas também como acesso à moradia. Elas devem estar protegidas, né? Temos que falar também sobre custo. Numa sociedade tão desigual quanto a nossa, falar que uma moradia é simplesmente uma mercadoria que se compra e que se vende, significa dizer que uma enorme quantidade de famílias não terão recursos suficientes para comprar essa mercadoria moradia. A moradia, como direito, ela tem que ter um custo acessível, ou seja, possível de se encaixar na renda daquela família. No Brasil, mais de 80% das pessoas que não têm moradia, seja porque moram de aluguel e pagam mais aluguel do que podem, moram em coabitação ou moram em condições precárias, mais de 80% dessas famílias ganham menos que 2 salários mínimos, ou seja, praticamente não tem como se manter. E se ela não tem como se manter, imagina pagar o custo de um aluguel ou pagar o custo de uma prestação extorsiva por essa moradia. Então, para a gente falar que tem direito à moradia, é importante dizer que esse custo, essa forma de acessá-la tem que também economicamente ser possível para essas famílias. E não estamos falando só, por exemplo, de comprar a moradia. Estamos falando do gasto de morar. Morar é caro, né? Morar envolve o pagamento do aluguel ou da prestação da casa, se for o caso, mas envolve condomínio, envolve pagamento com água, com luz, com internet, com gás, custos que muitas vezes não são suportados pelas famílias mais pobres. Então, também, quando esses custos são tão elevados que estrangulam essa família na sua capacidade econômica, também a gente não está respeitando o direito à moradia. Bom, um outro elemento importante para a gente falar sobre o direito à moradia é que ele deve ser acessível a todos. Novamente, parece meio óbvio, mas não é. E adequado às necessidades e à cultura de cada grupo social. Existem famílias que têm um tipo de organização familiar, famílias extensas, né? Antigamente, nossos pais e avós tiveram famílias mais extensas, hoje as famílias são menores, mas esses grupos familiares precisam ser respeitados. As diversas culturas precisam ser respeitadas. O histórico de você morar não é simplesmente um ato de abrigar uma pessoa, mas também tem uma história da cultura de como é que é viver naqueles lugares. Então, há lugares, por exemplo, né, que a cultura diz que a unidade sanitária, o banheiro, deve ficar longe da casa, porque aquela cultura entende dessa maneira. Outros, por exemplo, como o nosso meio urbano, a gente sabe que muitas vezes morar num apartamento menor, mas que é mais acessível para um transporte público, pode ser melhor do que outro. Então, é preciso entender que há uma diversidade do que a gente entende como morar adequadamente. E essa diversidade, tanto culturalmente como regionalmente, precisa ser respeitada. Como eu falei no começo, a gente também trabalha com a questão da localização adequada, né? Não adianta ter uma casa boa, uma casa com os materiais construída, mas que ela fica distante das oportunidades. Especialmente quando a gente fala na moradia no meio urbano, a casa, melhor ou pior, ela vai estar relacionada ao que ela tem acesso. Se você mora num lugar que para você chegar nos lugares que tem oportunidade de emprego, você gasta 1h30, 2 horas de transporte para chegar nesse lugar, você está perdendo parte da sua vida se deslocando. Então, a moradia, que a gente entende ideal, é aquela que ela está localizada no lugar que você tem acesso ao mercado de trabalho, à educação, à saúde, ao lazer, à cultura, né? A todas as oportunidades que a cidade oferece. Pode perguntar, se você perguntar para alguém assim, né, onde você mora? A pessoa vai falar o bairro e se você conhecer minimamente a cidade, você já vai fazer um juízo de valor sobre como é a vida dessa pessoa. Se alguém fala para mim, por exemplo, né? Nós somos lá da cidade de Tiradentes, né? A pessoa fala assim, ih, né? Todo mundo fala, porque está pensando sempre num lugar longe. Longe de quê? Longe das oportunidades. Ao contrário, se você fala que mora num bairro mais central, as pessoas falam, nossa, mora bem. Mesmo que às vezes você não more bem, mesmo que você more num quarto de cortiço, mas você vai ter uma localização mais privilegiada. Então, isso também faz parte do nosso conceito de moradia digna. Então, quando a gente fala que moradia é um direito, a gente está necessariamente falando que é uma obrigação do Estado. A nossa Constituição está lá, moradia é direito. Então, também está lá que é a obrigação dos governos estaduais, municipais e do governo federal ter políticas públicas para buscar a universalização da moradia. E aí a gente vai ver que muitas vezes a gente tem umas grandes omissões do poder público nas políticas habitacionais.
Quando a gente fala de moradia como direito, nós estamos falando de uma obrigação. E essa obrigação necessariamente envolve a disponibilizar orçamento para que esse direito se realize. Essa obrigação envolve necessariamente ter os mecanismos para a garantia do direito, ter um arranjo institucional, seja a companhia de habitação, seja o banco que vai financiar, seja as leis e programas estabelecidos e estruturados para se realizar esse direito. Se a gente não está falando disso, não existe direito à moradia. Então, uma das lutas mais importantes do movimento popular é sempre essa, garantir que o poder público cumpra a sua obrigação e execute políticas que atendam à diversidade das questões habitacionais. Quando a gente fala, né, que a moradia ela tem diversas formas de ser encarada, não é simplesmente construindo casa para todo mundo que a gente vai resolver o problema da habitação. É sim construindo moradias adequadas e bem localizadas, mas é também fazendo a regularização fundiária, fazendo a urbanização das favelas e assentamentos, fazendo a melhoria habitacional aonde for necessário, fazendo a mudança de uso de imóveis que já não são mais utilizados, não são mais adequados para o mercado e que possam ser usados para moradia. Ou seja, você tem uma série de possibilidades, né, de acesso e de políticas públicas para garantir esse direito, né? E a gente fala que, então, o Estado tem 3 obrigações: respeitar, proteger e cumprir. Quando a gente fala direito à moradia, portanto, a gente está falando de uma coisa bastante complexa e que exige uma série de ações para que sejam cumpridas. E por isso que o movimento popular faz uma luta para garantir políticas públicas permanentes, que não mudem a cada governo, a cada mudança de secretário, de prefeito, de governador, de presidente, mas que a gente tenha investimentos, recursos necessários e políticas permanentes para enfrentar esse problema. Quem também ter controle social, ou seja, que esses recursos, essas políticas, tenham acompanhamento da sociedade, que a sociedade possa não só opinar, mas decidir o que deve ser feito e como deve ser feito. Esse controle social pode ser feito de diversas formas e em diversos níveis, desde conselhos, por exemplo, como o Conselho Nacional das Cidades, mas também grupos de acompanhamento das intervenções, por exemplo, numa favela, quando você vai fazer uma urbanização. Isso também é controle social. Saber de onde vem o dinheiro, como ele será investido, quais serão as etapas da obra, quais são as decisões importantes em relação àquele lugar, é um direito daquela pessoa que vive nesse lugar. Um dos grandes nós, quando a gente fala do direito à moradia, é a questão do nó da terra. A terra é o grande ativo financeiro para o mercado e para nós o bem mais importante, né? O bem comum mais importante. E esse conflito ele se dá o tempo todo. Quando a gente pensa só na terra, né, como um lugar mais valorizado ou menos valorizado e mede isso apenas em dinheiro, o que a gente percebe, né, é o tempo todo que vai se substituindo a população mais pobre por populações que têm mais recursos. Um lugar onde se morava uma comunidade de famílias de baixa renda é substituída por um prédio cujo apartamento vai custar mais de R$1 milhão. E isso é a ultraexploração da terra, a terra como um ativo financeiro e não mais como lugar de realização desse direito, não mais como bem comum. Então, quando a gente faz a articulação do direito à moradia com o direito à cidade, é principalmente para dizer que é a sociedade que tem que dizer como que aquele lugar vai ser apropriado, como é que ele vai ser transformado, que mudanças são desejáveis e que mudanças não são desejáveis para aquele lugar. Que a gente simplesmente, né, não olhe melhorar um lugar como uma substituição de população. É engraçado que algumas palavras refletem esse preconceito, né? Muitas vezes fala assim, precisa fazer a revitalização do centro. Revitalização é quando não tem vida, então você vai colocar vida, mas na verdade tem muita vida no centro. O que acontece, talvez, não são as vidas que são valorizadas pelo mercado. Então, ao contrário, né? Eles querem substituir as pessoas que hoje vivem lá por outras pessoas que podem pagar mais para viver nesses lugares. Então, é muito importante, quando a gente linka a questão do direito à cidade com o direito à moradia, pensar que a gente precisa buscar esse equilíbrio
e esse lugar para atender principalmente a quem mais precisa, né? E é isso que as políticas públicas devem fazer. Ao contrário, deixar na mão simplesmente do mercado significa que a gente vai o tempo todo expulsar a população mais pobre, mais vulnerável, né? Sendo substituída pelos interesses de mercado. Existem várias experiências e várias práticas dos movimentos populares que a gente podia conversar para garantir o direito à moradia, né? As ocupações, por exemplo, né, de terra na década de 80 foram fundamentais para levar essa população para lugares que estavam vazios, né, e garantir serviços, garantir investimento nesses lugares. Mais recentemente, a partir da década de 90, a gente viu as ocupações de prédios e imóveis vazios em área central como uma grande mudança, mostrando, olha só, nesse lugar que hoje está abandonado, não tem interesse nenhum nele, poderia morar gente, né? Inclusive tem uma campanha bem interessante que coloca cartazes nas práticas dos prédios vazios e fala, nesse lugar podia morar gente. E essas práticas foram influenciando as políticas públicas. Né? Também a urbanização de favelas também foi uma prática que começou com a exigência dos moradores dessas comunidades que exigiam investimento nesses locais. Para vocês terem uma ideia, né? Não muito longe, na década de 80, era difícil conseguir ligação de água e luz regular numa favela. Inclusive a empresa que existia, né, dizia que ela não podia colocar água e luz, outro direito básico, num lugar porque ele era irregular. Né, dizia, por exemplo, que não podia fazer nenhuma obra de contenção, de drenagem numa área se ela fosse irregular, o que fez que muitas vezes tragédias aconteceram, né, como infelizmente ainda acontecem, mas tragédias aconteceram por essa omissão do poder público. Foi a luta dos moradores das favelas que fez entrar na pauta da política pública a urbanização de favela e a própria regularização fundiária. Também foi a luta dos movimentos que também começou a discutir, a partir das ocupações de terra, a implementação das ferramentas para cumprimento da função social da propriedade. Isso está previsto na nossa Constituição, está previsto no nosso ordenamento jurídico, mas é muito difícil você ver uma área, um terreno, um prédio, um galpão que não cumpre a função social, ou seja, que está vazio, não tem nenhuma função, não tem nenhuma utilização, ser abordado, né, por uma notificação do poder público, ser desapropriado com o título da dívida pública, que está previsto no nosso Estatuto da Cidade. E, infelizmente, né, a gente fala, né, que a política que não é em feijão, só vai na pressão. Então, quando o movimento se organiza e pressiona, consegue fazer essas políticas acontecerem. E eu vou falar um pouquinho mais de uma dessas práticas, né, que são a produção habitacional por autogestão, que é uma das práticas que a gente, na União dos Movimentos de Moradia, no Movimento Sem Terra Leste 1, tem feito, né, desde o final da década de 80. Quando eu estou falando de a produção habitacional por autogestão, é uma expressão bem interessante, né, dos companheiros de língua espanhola, que falam da produção social do habitat, colocando em oposição a uma produção mercantil. É engraçado quando a gente é chamado para algumas discussões, vai falar assim, o setor produtivo da habitação tem tal opinião. E eles chamam de setor produtivo as empresas as construtoras, as incorporadoras, o setor imobiliário, né? E isso é bastante difícil de ouvir, porque, na verdade, se você olhar nossas cidades, ela foi muitas vezes construída pelas próprias pessoas, e não por esses setores do empresariado, e não da maneira formal, né, e legalizada. Mas, bom, vamos lá. Então, eles chamam de produção, de setor produtivo, né, essa produção mercantil. Nós dizemos, não, nós temos outra forma de produzir. Uma forma de produzir que não visa lucro, que visa o atendimento a esse direito, a essa necessidade de forma organizada pela população. E esses processos, né, de organização, de produção autogestionária, que a gente tem experiências que vieram também de outros lugares, né, uma grande inspiração dos nossos companheiros do Uruguai, da Federação de Cooperativas Uruguaias por Ajuda Mútua, das experiências de cooperativas e processos coletivos indígenas, de outras formas de organização, inspirou bastante algumas práticas que a gente tem na política pública. Não foi fácil, não está sendo fácil, na verdade, garantir que isso seja reconhecido,
Porque é muito mais fácil para o poder público, é muito mais fácil para as políticas públicas reconhecer esses setores mercantis. Quando a gente fala que a gente, como sociedade organizada, as famílias sem teto, aquelas que precisam da moradia, se organizam e buscam o financiamento público, é cheio de amarras, é cheio de dificuldade. No entanto, a gente entende que essa forma, ao contrário, ela tem uma finalidade pública muito maior. Primeiro, porque ela atende essa necessidade de moradia. Todos os recursos investidos vão para produzir habitação, para organizar aquele território, produzir aquela nova comunidade. Não visa lucro de ninguém. Segundo, porque esse processo de forma mais organizada e articulada faz com que essa comunidade, ao longo do processo de produção, também se organize, se fortaleça e consiga enfrentar os demais desafios de morar, de viver, de maneira muito melhor do que, por exemplo, quando uma construtora constrói um prédio, depois se sorteia as unidades, se distribui as unidades, as pessoas vão morar lá sem nenhuma organização prévia. Então, tem uma série de motivos porque a gente defende essa produção autogestionária. Além disso, a gente pode dizer que existe uma série de ganhos, né, na própria qualidade da moradia. Hoje, para vocês terem um exemplo, no Minha Casa Minha Vida, o tamanho mínimo da unidade exigido pelo governo é 41 metros quadrados. Nos processos de autogestão que a gente tem feito desde 2009 no Minha Casa Minha Vida, mas já vinha fazendo antes com outros programas, os apartamentos têm pelo menos 52, 54, até 60 metros quadrados. Nossa, por que é essa diferença? Primeiro é isso, pela organização, pela busca de um trabalho coletivo e também porque não se visa lucro. Então, a moradia é qualitativamente diferente. Mas não só na construção, não só na forma dela se apresentar fisicamente, né? Os projetos são feitos com discussão com as famílias. Quando você compra um apartamento no mercado, você não teve a oportunidade de chegar lá e falar que você gostaria de tal jeito, a cozinha é maior, a cozinha é menor, se você queria uma varanda, se você queria que aquele conjunto tivesse um espaço para as crianças brincar, um espaço comunitário para fazer as atividades daquele coletivo, se você queria um espaço para fazer uma atividade econômica, para fazer reciclagem, o que seja. Não, está lá aquela mercadoria, você vai lá e compra a mercadoria. No caso da autogestão, o processo começa antes da construção, discutindo o projeto, discutindo o que a gente entende que é morar bem e como que a gente vai morar naquele lugar. É feita a discussão com todo mundo da família, discute com as mulheres, que são as que mais participam, se discute com as crianças, com a juventude, com os idosos, com cada grupo social, para que cada um traga as suas necessidades para se desenhar o melhor projeto possível para aquela comunidade. Muitas vezes esse projeto aqui não tem nada a ver com o outro, é diferente. Por quê? Porque aquela comunidade trouxe outros elementos. Então, esse é um segundo ganho que a gente fala da autogestão, que aquele lugar está mais adequado àquela comunidade. Um outro elemento interessante de ver é que o processo construtivo também busca ser diferente do que ele é no tradicional da construção civil. Infelizmente, a construção civil ainda é um lugar onde existem muitos acidentes, a precarização do trabalho é muito grande e a falta, né, de atenção ao trabalhador é muito grande. Nos processos de autogestão, a ideia é trabalhar e se capacitar ao mesmo tempo. A gente trabalha com mão de obra mutirante e também com mão de obra contratada, mas buscando sempre que essas pessoas que se envolvem no processo de construção vão sendo qualificadas ao longo do tempo e que saiam desse processo melhor do que entraram, inclusive com capacidade de se inserir melhor no mercado de trabalho. Ao fazer isso, você começa não só a executar tarefas, mas entender o que você está fazendo, a importância daquele trabalho que você está fazendo, entender como é que isso se coloca no prédio e tirando uma coisa muito importante, né, que na nossa sociedade atual é tão comum, né? Tirando a alienação que você tem em relação a esses objetos. A gente não sabe como funciona quase nada mais hoje. A gente não sabe como é que funciona as máquinas que a gente usa, a gente não sabe como é que funciona os sistemas, muitas vezes você não sabe nem como é que funciona um eletrodoméstico na sua casa. Ao participar do processo de produção, você vê aquela moradia também como um lugar que você sabe como ela funciona, como é que ela está, a fundação dela está estruturada, aonde é que passam os canos, onde passam os fios, o que se pode fazer, o que não se pode fazer. Também isso a gente entende como um ganho importante
no processo de autogestão. Além disso, uma outra mudança nessa forma de fazer é as relações entre as pessoas que vão se constituindo ao longo do processo. É muito diferente, né, como você olha para o seu vizinho, né? Muito mais como aquele que te ajudou no processo de construção, de conquista daquela moradia, do que alguém que você está o tempo todo em disputa, em adversidade. Então, a ideia de você constituir esse grupo ao longo do processo da construção, que quando a gente for morar naquele lugar, a gente se conhece, a gente já conhece os filhos, já conhece as dificuldades e as fortalezas de cada uma daquelas famílias, os talentos de cada uma daquelas famílias. Inclusive compreendendo, né, que somos pessoas que temos a mesma necessidade de moradia, mas que temos diversidade na nossa formação. Buscando, inclusive, que economicamente aquele grupo se apoie, né, se ajude, tanto buscando ajudar a colocação no mercado de trabalho, mas também com o serviço que uma comunidade tem. Aqui em casa, meu vizinho sabe consertar o celular, a minha vizinha sabe fazer bolo, a outra vizinha sabe consertar o computador, o outro sabe fazer instalação elétrica. Então, isso, né, que esses talentos e essas capacidades possam ser operadas dentro da comunidade, que não que a gente fique o tempo todo olhando para fora e capacitando para fora, né? Mas que a gente possa fortalecer essa comunidade. Uma coisa que não se pode deixar de falar quando a gente está contando as experiências da autogestão é a participação das mulheres. As mulheres são as grandes protagonistas desse processo. Em qualquer grupo de moradia que você for visitar, qualquer processo de produção por autogestão, você vai encontrar mulheres em grande número participando desses processos e um grande número de mulheres liderando esses processos. E isso para a gente é muito importante. Primeiro, porque a casa para a mulher tem um valor muito grande, é um lugar de abrigo, é um lugar de saber que você vai conseguir guardar a sua família e com segurança. Então, as mulheres buscam muito o movimento de moradia porque tem essa preocupação. Ao longo do tempo, participando do movimento, as mulheres que muitas vezes em outros espaços de representação pública, representação política, têm mais dificuldade de acesso, ao encontrar outras mulheres, né, como a gente fala, uma sobe e puxa a outra, a gente vê que as mulheres também se sentem mais à vontade de participar, de assumir papéis de liderança, assumir papéis de condução desses processos. E também se apoiam mutuamente, né, para fortalecer. Então, não é raro o caso de mulheres que foram estudar, foram buscar outro trabalho, conseguiram ampliar suas capacidades, né, ampliar sua representação, atuar em outros espaços da política, espaços da sociedade, a partir dessa entrada na luta por moradia. Então, é também no processo de autogestão que isso é possível porque é o cotidiano, isso acontece no cotidiano, isso se insere no cotidiano de pessoas que muitas vezes não tinham acesso a essa vida pública. Então é um elemento muito importante. Um outro elemento importante falar que a produção por autogestão também se insere no conceito da economia solidária. É aquela economia que a gente busca construir uma forma alternativa à economia capitalista. Uma economia que esteja a serviço das pessoas, a serviço da comunidade, né? Que não seja agressiva ao meio ambiente, que não seja geradora de mais desigualdade. Uma economia que, ao contrário, busca distribuir os dons, os bens para todos e todas. O nosso tijolinho aí nessa construção de uma outra economia, né, também é a partir desses processos de produção por autogestão. A gente fala também que se insere nessa concepção, né, da economia de Francisco e Clara, que tem sido levada pelo Papa Francisco, que é essa economia que olha para a terra não como uma fonte inesgotável de recursos que você vai explorar até o final, até o osso, mas ao contrário, né, busca construir uma relação com a terra, uma relação com os bens naturais como bem comum, não como bem a ser explorado, ser apropriado individualmente. Então, nesse sentido, a produção por autogestão deixa de ser só a satisfação da necessidade de moradia para se inserir numa proposta de outra economia, de outra forma de organização da nossa sociedade. E isso para a gente é muito importante, porque isso não é uma coisa que vai sendo apropriada ao longo do tempo. Por isso que não é incomum que quando você tem processos de autogestão, que a comunidade se organiza, outras ações, outras lutas, outras organizações nasçam
desse processo de produção da casa. Seja no crescimento individual das pessoas, seja no crescimento, né, que as pessoas vão adquirir uma formação, uma profissão, vão aprender alguma coisa para se inserir melhor na sociedade, mas também algumas iniciativas comunitárias, por exemplo, padarias comunitárias, creches comunitárias, espaços de troca, espaços de comercialização de hortaliças vindas, né, do campo, né, em articulação com a luta com a reforma agrária, espaços de organização de apoio psicossocial a usuários de droga, a usuários do álcool, ou seja, várias ações que acabam se decorrendo, né, dessa organização. Atuação nos conselhos tutelares, nos conselhos de saúde, nos conselhos de educação, atenção com as famílias mais pobres e mais vulneráveis, né, com a busca de alternativa, como as cozinhas comunitárias, que são uma ação mais recente. Então, essas ações vêm desse processo de organização. Por isso, né, que a gente fala que os impactos desse processo não são só para aquelas famílias que vão morar naquele lugar. Ele tem um impacto, né, no bairro, ele tem um impacto na cidade, ele tem um impacto nas políticas públicas. Se a gente comparar, né, a moradia que era produzida pela política pública há 20, 30 anos atrás com a de hoje, né, muitas coisas foram superadas, inclusive porque foram tensionadas pelos movimentos populares, né? Por que se fazia, infelizmente ainda em alguns lugares se tenta fazer, mas por que se fazia casas, por exemplo, de 20 metros? Né? A gente teve investimentos, às vezes, altos, caros, né? Moradias construídas de forma inadequada, com materiais inadequados, com técnicas inadequadas, feita pela política pública de habitação. Como se dissesse, é para pobre, pode ser qualquer coisa. E isso, infelizmente, ainda está presente na concepção de muita gente. Hoje, quando a gente fala em uma política habitacional adequada, ela tem que ter alguns mínimos, né? E esses mínimos o tempo todo estão sancionados para que eles se ampliem. E acho que esse também é um ganho importante, né, que esse processo de luta faz pela política pública. Um exemplo que a gente tem de um processo que teve essa forma de organização, né, é o Mutirão Paulo Freire. O Mutirão Paulo Freire vocês vão conhecer em outras aulas, quando vai falar do processo, inclusive, atual, feito com a organização da energia fotovoltaica. Paulo Freire é um grupo de 100 famílias, né, organizada pelo Movimento Sem Terra Leste 1 na década de 90, que buscou e lutou por um terreno na zona leste da cidade. Depois da conquista do terreno, lutou para poder fazer o seu projeto, poder fazer o desenho da sua moradia e lutou para conseguir o financiamento habitacional pela Prefeitura de São Paulo. Foram mais de 10 anos até isso acontecer e se realizar. Mas foi muito interessante porque vários tabus da produção habitacional, da política pública, foram quebrados com essas ações. Por exemplo, né, primeiro era esse, né, que já existia um projeto habitacional padrão na cidade. Por que aquele grupo iria fazer um projeto diferente? E eles demonstraram que era necessário um projeto adequado àquelas famílias, às necessidades daquelas famílias. A forma de construir, o Paulo Freire é um dos poucos conjuntos habitacionais populares construído com estrutura metálica, mostrando que poderia ser feito com maior rapidez e garantindo maior qualidade, inclusive para os trabalhadores que iam para aquela obra, para produzir aquela habitação. A forma de organização daquele grupo, as dificuldades com mudanças de governo, mudança de gestão, para poder terminar a obra. Então, tudo isso, né, e a luta até hoje, por exemplo, para a regularização fundiária do terreno, que mesmo até agora não está concluída. Então, esse processo todo, né, ele não começa e termina, ele é um processo que vai transformando a cada momento a luta que está sendo feita naquele lugar, né. Uma iniciativa interessante lá do Paulo Freire é o Banco Comunitário, uma espécie de organização financeira com base territorial para poder fazer, inclusive, uma inserção econômica daquelas famílias, né, na relação econômica com o bairro, buscando construir uma moeda própria, que é o Freire, e articulando os comerciantes da região, buscando dar microcrédito, ou seja, uma série de elementos para fortalecer economicamente aquela comunidade.
apoio à luta para moradia. Então, até hoje, o grupo apoia famílias sem teto que estão lutando para ter sua moradia, que assim como eles se organizaram para produzir a moradia, né? E mais recentemente a cooperativa para a geração de energia, que vocês vão conhecer mais para frente. Isso mostra exatamente, né, que a gente estava falando, ou seja, que por mais de 30 anos essa comunidade está se organizando e fazendo, né, transformando a sua vida, a sua forma de viver na periferia e enfrentando as dificuldades com organização, né? Com luta e organização. E agora, mais recentemente, a gente está apresentando um projeto habitacional novo para 136 famílias em Guaianazes, né, próximo à cidade de Tiradentes, para replicar, né, esse processo de organização já nesse outro momento político, nesse outro momento da vida das pessoas, atualizando a proposta da autogestão dentro do movimento Sem Terra Leste 1.